aqui nas minhas mãos aqui, ó, esse atlas bíblico aqui, ó. Esse atlas aqui, na verdade, esse atlas aqui ele é do material que eu recebi, o primeiro curso que eu fiz, do IBTEC. Aí veio esse material aqui, veio esse atlas bíblico aqui, muito bom para esse assunto aqui que a gente está tratando sobre geografia bíblica, um atlas muito completo, assim, bom, né? Os desenhos do mapa muito bacana, desde a chamada de Abraão até como está o Oriente Médio nos dias de hoje, né? Então, assim, um atlas completo, assim, para quem quer aprender um pouquinho sobre a geografia da terra de Israel, tipicamente e também dentro do contexto atual. Muito bacana, né? Então, nós vamos falar um pouco sobre os planaltos e os montes. Os planaltos e os montes, né, da terra de Israel, nos tempos bíblicos, né? Eu fiz um mapazinho aqui, para você ter mais ou menos uma noção aí do território. Esse mapa aqui, ó, ficou muito bom, porque eu não tenho uma caneta. A caneta não está muito, as canetas não estão muito ficou boa para dividir as cores, mas tá aí. Tentei fazer isso aí, né? Nós temos aqui o rio. Então, a seguir, geograficamente, aqui nós temos a distribuição das terras de Israel, quando Israel conquistou, tá? Aqui nesse mapa, a divisão das terras de Israel. E aí, nós temos algumas coisas ali, né? Alguns slides para mostrar sobre os planaltos, né? Os planaltos são aqueles grandes vales, né? Aquelas terras com pouco relevo, né? Pouca montanha. Então, os planaltos são isso, são regiões de poucas montanhas, relevo baixo, né? Contendo os vales. E aí nós temos, né, o planalto de Naftali, de Efraim, de Judá, de Bazã, de Gileade e de Moabe. Tá? Quando fala do planalto de Gileade, às vezes a gente fica procurando a terra de Gileade. Na verdade, a terra de Gileade é toda essa parte, né? Porque o planalto ele vai dividir em planalto oriental e planalto ocidental. Ou seja, quando Moisés vai usar a expressão além do rio, ele está falando do lado ocidental, além, ali, né? Além vem de ali. E quando ele vai falar aquém do rio, ele está falando aqui, esse lado do rio. Então, quando o povo vai sair do Egito, o Egito está aqui abaixo, tá? Está aqui nessa parte de baixo aqui. Então, eles não vão pegar pelo lado ocidental, eles vão pegar pelo lado oriental. Eles vão passar aqui por baixo, eles saem do Egito, vai estar por aqui nessa região, vai vindo por esses lados aqui, e vão costear o Rio Jordão, mais ou menos por aqui. Então, quando eles chegarem nessa localidade aqui, é que vai se desenrolar todo aquele contexto lá de Cades Barnea, né? Aquele contexto lá que eles vão passar aquelas provações, né? Vão mandar os espias ali para olhar a terra, que na verdade a terra de Canaã é todo esse lado aqui, né? Aí nós temos os habitantes em volta, né? Que são os povos que nós temos os arameus. Esses arameus aqui são os de Arã, tá? Arã. Então, quando Abraão ele vai sair de Ur dos Caldeus, que é mais ou menos do lado de cá, ele vai para Arã. Quando ele chega em Arã, juntamente com seu pai Terá, ele perdura ali por um período, e ali é que vai acontecer o versículo 1 do capítulo 12 do Gênesis, vai acontecer aqui. Né? Nós já explicamos isso aí sobre a chamada de Abraão, que na verdade não é no capítulo 12, versículo 1, que se deu a chamada dele. Deu quando ele estava lá em Ur dos Caldeus. Então ele vem com seu pai, né, devido ali o Arã ter morrido, aí o pai ficou desgostoso, saiu de lá e resolveu ir para Canaã. Mas quando chega em Arã, eles param. Mas é aqui, tá? Aqui, quando a gente lê o versículo 2, a gente dá a entender que está aqui. Aqui é a segunda chamada, vai sair daqui e vai peregrinar a terra de Canaã, que é deste lado do rio, tá? Além do rio Jordão. Então aí vai desenrolar todo o fecho da história, vai desenrolar aqui, né, quando veio do Egito, que é um caminho
esse aqui é um caminho mais fácil, tá? O caminho mais fácil. Aqui, o caminho mais perto é aqui, ó. Onde estão os filisteus. Nós temos aqui os filisteus, os amalequitas, os edomitas, né? Que são os descendentes de Esaú, né? De Edom, as montanhas estão por aqui. Nós temos os moabitas, que são os descendentes de Ló, né? Nós falamos um pouco, até confundi a descendência de Ló com a descendência de Edom, né? Falei lá que eram os edomitas, mas na verdade são os moabitas que são os descendentes de Ló. Os edomitas são os descendentes de Esaú, que vem de vermelho, Edom vem de vermelho, né? Até um trocadilho de palavras que Deus, a Bíblia faz concernente a quando ele vai vender a primogenitura para Jacó. Jacó ele está fazendo o guisado de lentilhas, era o fruto vermelho do deserto. Você vê o que Esaú faz? Ele vai para as montanhas e conquista aquela montanha e ali passam os descendentes dele, seus dominadores da terra de Edom. E Edom vem de vermelho. Edom vermelho, da mesma raiz de Adam. Né? Nós temos a questão do Adão, que é humanidade, humano, né? Humanidade, humano. Então, há um trocadilho de palavras sendo feito, né? Deus abençoe os nossos irmãos aí do Facebook, meu filho Evanderson, pastor Milton Souza Trindade, nosso pastor, Jesus continue abençoando da Assembleia de Deus Ministério Jerusalém. Deus abençoe todo o ministério e os missionários em nome do Senhor Jesus. E nossa irmã Estefânia Lúcia. Então, está todo dentro desse contexto. Então, por que Deus não levou pelo caminho mais perto, mas levou pelo caminho mais longe? Às vezes aquilo que é longe para a gente, para Deus é o caminho mais fácil. Por quê? Porque nesse período que eles saíram aqui do Egito, se eles vão pelo caminho dos amalequitas, dos filisteus, era um período de guerra. Israel não conhecia guerra. Israel era um povo que cresceu no Egito, né? Desenvolveu-se no Egito amassando barro, escravo. A mentalidade de Israel era a mentalidade escrava. Não era a mentalidade de um povo de guerra, era um povo escravo, né? Mas aí, então Deus, sabendo que se eles vão pelo caminho mais perto, quando eles encontrarem a guerra, principalmente nesse período que os filisteus, os amalequitas, esses povos que estavam todos em guerra, o povo ia se assustar e voltar para o Egito. Então tem muita gente que está enfrentando uma guerra que está levando ele a voltar para trás. Às vezes o caminho mais longo que Deus está colocando é o mais fácil. O mais perto, às vezes, é o caminho que vai nos fazer voltar para o Egito. Então Deus, ele é sapiencíssimo, Deus é lindo, né? Isso é lindo, saber que Deus, ele não coloca a gente dentro de uma guerra que a gente não consegue vencer, né? A Bíblia já diz que Deus não nos deixará sermos provados acima do que podemos suportar. Nós vemos isso aqui dentro dessa saída do Egito, né? Então existem guerras na nossa vida que nós temos sim que fugir dela. Mas Deus está permitindo a gente ir para lá, não. Tem muita gente passando por guerra por causa própria. Porque está desobedecendo a orientação divina. Ou seja, está querendo fazer do jeito mais fácil. Está mais perto de atingir a terra. Vamos passar. Não, Deus não quer que você vá para esse lado. Mas ali tem guerra, então Deus está poupando o caso de Jonas, né? Jonas, ele achou mais fácil desobedecer do que obedecer. Acabou tornando o meio mais difícil para ele entender o chamado de Deus. Tem muita gente que infelizmente está assim. Ele prefere sofrer a pena da desobediência do que aceitar, às vezes, um caminho que aos olhos dele é distante, é longe. Mas é por esse caminho que Deus vai guiar. É nesse caminho, porque quando eles atravessam o Mar Vermelho, isso é lindo, né? Nós estamos aqui embaixo. Quando eles atravessam o Mar Vermelho, o que vai acontecer? Eles são um povo que saiu do Egito desarmado, saíram com riqueza, mas saíram desarmados. Mas o que aconteceu? Quando o exército de Faraó, os seus carros e cavaleiros, foram afogados, submersos no mar, as águas do Mar Vermelho, Flávio José conta isso, que as águas de Mar Vermelho, na verdade, no hebraico é mar de junco. Era uma planta vermelha que crescia à beira do mar. Quando o sol batia, então aquela vermelhidão espalhava pelo
espelho do mar e se olhava no horizontal assim, né? Se olhava assim na vertical assim, você via aquilo vermelhinho. Por isso que deu o nome, o tradutor colocou como um nome de mar vermelho. Mas na verdade é um mar porque a beira dele crescia um junco vermelho. E aí no reflexo do sol parecia que o mar todo era vermelho. Mas era um mar. Isso não desqualifica ele como mar. É o mar. Aí o que acontece? Aí, naquele afogamento dos exércitos inimigos, que maravilha, como Deus é lindo. As armas, as espadas, escudos dos egípcios foram jogados tudo para fora d'água. Os egípcios não. Deus armou o inimigo com aquilo que ele achava que ele ia destruir. Deus destruiu o povo de Deus. Foi justamente o que Deus tirou da mão do inimigo e colocou na mão do povo dele. Para quê? Para quando eles chegassem por este caminho distante, cada passo que eles iam dando, Deus ia cuidando e guiando desse povo. E eles chegaram já na terra armados. De onde que veio essa arma? Lá do Mar Vermelho. Coisa linda, né? Agora, se eles vão por aqui, eles não têm arma, não conhecem de guerra, não entendem nada. O jeito é voltar para o Egito, né? Deus abençoe nossa irmã Flávia, minha prima Flávia. Então, é coisa linda, muito lindo, né? Essa história aqui. Então, dentro da geografia bíblica, nos Planaltos, nós temos, né, toda essa história sendo desenvolvida, né? Nós temos aqui os amonitas ali em cima, né? Os descendentes de Amon, e os amalequitas eu já falei. Então, aí, aqui foi a divisão da terra. Só para a gente ter uma visão de como era distribuída as tribos, né? No meio dessa geografia bíblica aí. Então, os planaltos, eles são importantes para nós entendermos ali. Vamos ali a nossa planilha ali. Vamos ali. Então, eu tenho aqui também um mapazinho aqui, ó. Então, lá, o Planalto Central, que é o Planalto Central e Planalto Oriental, né? O lado além do outro lado. A quem? Deste lado, aqui, né? Então, o povo de Israel foi se desenvolvendo aqui. Nós temos aqui os montes, né? Depois vamos falar. Os triângulos aqui aparecendo no nosso gráfico aqui. São os montes da terra de Israel. Mas ali, no caso, ali nós estamos aqui, vamos falar um pouco sobre os planaltos, né? Então, nós temos ali os planaltos, né? Ó, o planalto de Naftali. Localiza-se no norte da Galileia. Nessa região habitavam os naftalitas, famosos por sua coragem. No entanto, por causa da fragilidade de suas fronteiras, sofriam constantes ataques por parte de potências hostis. Então, é um lugar, né, muito assim, geograficamente, um lugar bem potentoso, né? Tem a sua riqueza, né? Justamente onde nós temos o Mar da Galileia. Lembrando que na época de Jesus, detalhe aqui, né? Aqui está o Mar da Galileia, né? Mar da Galileia, está dando para ver no mapa aí, né? Nós temos aqui o Mar da Galileia. Aí na época de Jesus nós temos dois nomes. Aí você procura esses mares aqui, o Mar de Genezaré e o outro Mar da Galileia, Mar de Genezaré e tem um outro nome. O Mar de Tiberíades. E aí nós procuramos dentro da geografia, obrigado, viu? Nós procuramos dentro da geografia esses mares aqui, porque nós temos aqui, ó, nós temos o Mar Morto, no caso o Mar Salgado, né? Nós temos o Rio Jordão, que significa aquele que desce, né? Jordão significa aquele que desce. Nós temos o Rio Jordão, e ele vai desaguar no Mar da Galileia. Cadê o Mar de Tiberíades e o Mar... Acabou de falar aí? Qual que é o outro mesmo? Eu falei Tiberíades. Agora esqueci foi o outro que eu falei. Mar de Genezaré. Cadê eles aqui? Na verdade, o Mar da Galileia, esses dois, é o mesmo mar. Tá? É o mesmo mar. Então, as pessoas, às vezes, eles leem o Novo Testamento, aí os livros estão dando esses nomes diferentes, a pessoa, às vezes, ele procurar dentro da geografia, chegar aqui, mas cadê? Cadê o Tiberíades? Cadê? Não, onde que está? Não, na verdade, é o mesmo mar. É o Mar da Galileia. Mas ele vai, nos tempos de Jesus,
ele vai levar todos esses nomes. Inclusive, quando os romanos, né, os gregos tomarem conta, forem dominadores deste território, os gregos vão mudar todos esses nomes de localidade. Tá? Então, quando passasse o reino grego e o reino romano, esses nomes aqui não serão mais encontrados. Principalmente hoje, né, olhando dentro da geografia de hoje, nós temos esta localidade conhecida como Palestina. Olha para você ver aqui, olha. Palestina. Aí eu expliquei de onde que vem a raiz do nome Palestina, que vem de filistino, que quer dizer filisteu. Então eles querem apagar, né? Aquilo que eu expliquei, eles querem apagar a memória de Israel como dono dessa terra aqui, toda essa região aqui, né? Do lado ocidental do Rio Jordão, além do Rio Jordão. Então foi se apagado, principalmente a capital, ela veio para mais ou menos, olha, esse aqui é o mar Mediterrâneo, tá? Essa encosta azul aqui é o mar Mediterrâneo. Então eles trouxeram a capital, hoje, a capital é Tel Aviv, é mais ou menos aqui, por aqui assim, ó. Tel Aviv está aqui mais ou menos, hoje é a capital. Só que não é de Israel, da Palestina. Eles preferem dar uma capital para os filisteus do que reconhecer que esta terra pertence ao povo de Deus, ao povo de Israel. E detalhe, tá? Tem gente que acha que a capital Jerusalém está dentro de Judá. Na verdade, não está. A capital Jerusalém, né? Ela está em Benjamim. Benjamim, tá? Que quer dizer filho da mão direita. Tá? O filho protegido, o filho próspero. Então, ela está em Benjamim. Jerusalém está aqui, ó. É aqui que fica Jerusalém, tá? Não é a capital de Israel, porque Israel, isso é interessante. O nome, às vezes, ele é passado para o primogênito. O primogênito vai levar o nome do pai, tá? Aí, no caso, o primogênito, olhando dentro da linhagem de Israel, não será Efraim. Mas Efraim, quando o reino do norte, o reino é dividido entre reino do norte e reino do sul, Efraim é que vai levar o nome. Então, quando se fala do reino do norte, quando se fala em Efraim, se pensa em reino do norte. Porque aí quando fala assim, terra de Israel, e fala Efraim, está pegando o Efraim e colocando ele como primeiro. Ele não é o primeiro da linhagem. Mas aí quando fala-se Reino do Sul, nós pensamos na terra de Judá. Mas Benjamim, Judá. Tá? Então Benjamim, ele vai estar dentro desse contexto. E aí nós temos essa divisão geográfica dentro dessa questão também dos nomes aí. E aí nós temos ali, né? Terra de Naftali. Nós temos o Planalto de Efraim, compreende-se a área de Samaria, depois do cisma israelita, ocorrido em 931 a.C. Essa região passou a ser a capital política do Reino do Norte. Do Reino do Norte. Olha lá, é o que nós falamos aí, ó, capital política do Reino do Norte, tá vendo? Então, o que acontece? Quando fala-se em Israel, hoje nós entendemos, quando nós temos a Bíblia e pegamos a capital de Israel, nós falamos que Samaria é a capital de Israel. Mas, na verdade, é porque ela está dentro da localidade da região de Efraim. Aí, por isso que a gente fala Samaria, mas, na verdade, Efraim é que é a capital ali, né? Nós temos o Planalto de Judá, situado no sul. Esse Planalto é ladeado por Betel e Hebrom, né? Ou seja, o Monte de Deus e Hebrom, também que é o Monte Hebrom, onde também vai se tornar um grande, vamos dizer assim, o quartel-general de Davi. Esse território coube aos descendentes do mais extraordinário filho de Jacó, o audacioso Judá. Nós temos o Planalto Oriental, né? Que é o lado de lá, né?
Aquém. Olha lá, ó, Planalto Oriental localizado no oriente do Jordão. No oriente do Jordão, o Planalto Oriental, de igual modo, possui três importantes planaltos: Bazã, Gileade e Moabe. Então, ele envolve esses, aqui, ó, esses três planaltos estão coligados dentro do Planalto Oriental, tá? Dentro do Planalto Oriental, nessa região aqui, que é onde também, quando nós dizemos terra de Gileade, nós estamos abraçando toda essa região aqui, ó. Toda essa região aqui de Manassés. Nós temos, né, Manassés, temos que entender, nós temos um Manassés oriental, a tribo de Manassés aquém, e uma parte da tribo de Manassés além, tá? Então, na divisão da terra vai ter isso aqui. Isso aqui é porque essas três aqui, ó, essa Manassés, Gade e Ruben, na divisão da terra, eles vão receber herança aqui, mas o que vai ser dito a eles? Eles passarem além do Jordão, essas três tribos deverão ir com seus homens armados, ficarão aqui as mulheres e as crianças, e eles vão ir ajudar os outros povos a conquistar a terra de Canaã. Tanto é que Moisés vai dizer para eles que se eles não forem, a herança deles estará além do Rio Jordão, ou seja, a probabilidade deles terem crescimento além do Rio Jordão vai ser pouco, porque eles vão ter que dividir espaço aqui, ó, dentro das tribos aqui, igual nós temos aqui, por exemplo, Simeão. Simeão está dentro do território de Judá. Então, toda essa região é de Judá. Mas Simeão, ele recebeu possessão de terra dentro da região de Judá. Imagine você, se essas três tribos, né, ou essa meia tribo de Manassés não atravessa o rio para além do Jordão, eles deveriam receber a possessão deste lado. Então, mais ou menos foi, aí vamos colocar assim, né, entre aspas, uma ameaça que se fez para eles, né, que se eles não fossem, a possessão deles poderia ser menor. Então, eles ficaram aqui, mas não deixaram de guerrear. Tá? Não deixaram de guerrear. Trazendo aqui, né, um lado espiritual muito bacana, é quando nós estamos bem, alguém está bem, mas está vendo que o irmão está tendo dificuldade do outro lado, mas não quer passar para o outro lado para ajudar o irmão na guerra dele, porque ele está muito bem aqui no cantinho dele, né? Está dando tudo certinho para mim, está tudo bacana, para que eu vou passar lá para guerrear com meu irmão? Não. A Bíblia diz que nós temos que nos alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram, né? Então, nós temos essa diretriz da parte do Senhor aí, de termos cuidados uns dos outros, né? Graças a Deus por isso. E quando essas três tribos aí falam com Moisés que eles vão ficar com essa terra aquém do Jordão, eu acho que Moisés ainda fala que eles vão endurecer o vosso coração para não lutar com vossos irmãos. Eles ficar com essa terra, mas eles têm que lutar o Israel quando Israel for passar além do Jordão. Porque todo Israel, na verdade, todo Israel ajudou eles a conquistar esse território aqui. Né? Ajudou. E na hora que eles precisaram do braço dos irmãos, eles foram, né? Foi útil. Mas e agora? Né? E agora? Então, Moisés, sim. Então, é por isso que Moisés viu que, para eles, falou, opa, nós já conquistamos, não ficar quietinho, nada. Que vocês vão endurecer o coração para ir lá lutar com seus irmãos. Então, às vezes, não ajudar o nosso irmão que está fraco na fé é uma dureza de coração. Né? Coisa terrível, hein? Ou tremenda, sei lá. Vamos ver aí, né? Então, nós temos aí, né, essas, né, Bazã, Gileade, nós temos aí dentro desse contexto aí, desse monte. Seguindo-se ali, Planalto de Bazã, conhecido também como Aurã, situa-se entre o sul do Monte Hermon, lá em cima, tá? O Monte Hermon está aqui, ó. Aqui é o Monte Hermon. Olha para você ver. Ele está situado lá em cima, próximo, na situação mais alta, olha lá. E o rio Yarmuk. No tempo de Josué, esse fértil região estava sob o controle de Og, que foi derrotado fragarosamente
pelos israelitas esta terra habitualmente abundante em trigo e pasto para gado, passaram aos domínios da tribo de Manassés. Aqui, ó, Manassés Oriental. Está bem aqui, ó. Tá vendo? Então era uma localidade muito fértil, tinha uma facilidade para o comércio. Então essa, principalmente, estando aqui situado à beira, tá vendo? Que parte do Mar da Galileia, ela está dentro do território. Então nós temos ali essa produtividade, ou seja, esse domínio dessa terra. Planalto de Gileade fica entre Yarmuk e Hebron. Então está por aqui assim, ó, nessa região. Esse planalto é cortado pelo rio Jaboque. Sua fertilidade é também notória. O bálsamo dessa região era bastante apreciado no período veterotestamentário, segundo o profeta Jeremias. Aí tem um aspas ali. Porventura não há unguento em Gileade? Ou não há lá médico? Jeremias 8:22. Então Jeremias, o que ele está fazendo aqui? Ele está fazendo uso de uma figura de linguagem. Ele está fazendo uma pergunta. Seria como se ele estivesse dizendo assim: será que pode faltar unguento lá em Gileade? Será que pode faltar unção lá em Gileade? Quando ele fala de médico, é porque o bálsamo de Gileade é um bálsamo de propriedade medicinal para a cura. Então ele está perguntando: será que pode faltar na região de Gileade unção? Uma pergunta para nós: será que pode faltar este óleo para nós? Não pode, não pode deixar faltar, não. O crente está dentro, né, dessa pergunta. Essa pergunta, infelizmente, hoje em dia a gente faz essa pergunta, né? Lembra lá quando, se não me falha a memória, na restauração, quando o povo está retornando à terra de Israel, se me falha a memória, não sei se foi Ageu ou Joel, depois eu tenho que refrescar a memória no texto. Ele vai perguntar assim: ainda há semente no celeiro? Nem a louveira, nem a videira tem dado seus frutos. Mas neste tempo vos abençoarei, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, a terra estava destruída, devastada. Parecia que não ia produzir mais nada, mas a presença de Deus, a unção, o unguento do alto, não faltaria para o povo. Por mais que eles tivessem desprezo, miséria, mas o que estava acontecendo? Ele estava retornando. Não somente fisicamente, ali estava acontecendo o que nós chamamos de techuvá. Eles fizeram não só um retorno físico, mas eles estavam fazendo um retorno espiritual, onde eles também lamentaram e choraram. E olhavam para as estruturas do templo e diziam: o que é feito desta casa? Nossos pais adoraram neste lugar, vimos a glória de Deus. E aí o profeta vai dizer: não é esta casa comparada nada com aquela, porque a glória desta última casa será maior do que a da primeira. E aquilo ali ele estava vivendo um contexto geográfico, político, de restauração física, mas era uma profecia concernente ao grande templo de Deus chamado Jesus Cristo de Nazaré, o corpo de Jesus. A glória da última casa, na verdade, nós pegamos o texto, ele dentro do seu contexto, ele está historicamente falando da reconstrução do templo que seria feito. Mas a profecia da glória da última casa referia-se ao Senhor Jesus. Porque o primeiro templo humano foi derrubado no Jardim do Éden pela desobediência. Aquele templo chamado Adão caiu. E a pergunta ficou, porque a glória vinha, a presença vinha, a presença vinha durante a virada do dia, durante o Eretov, o dia bom, a tarde boa, vinha a presença do Eterno, comungava com o templo chamado Adão, andava com o templo chamado Adão, mas aquela casa caiu por causa da desobediência. Aí ficou-se a pergunta lançada no ar. O que será dessa casa? Nunca mais
para ela. Aí veio Noé, pecou. Veio Abraão, pecou. Veio Isaac, pecou. Veio Jacó, pecou. Veio Moisés, pecou. Veio Josué, pecou. Veio os juízes, pecaram. Veio os profetas, pecaram. Veio Davi, pecou. Veio Salomão, pecou. Aleluia. Veio o profeta Samuel, homem de Deus, cumprindo os ofícios, também pecou. Aí veio todos os profetas profetizando, mas também pecaram, se tornaram homens. Veio o período neotestamentário, também todos pecaram. Mas quando surge, aleluia, lá em Belém da Judéia, nasce-se, começa a surgir a última casa. E aquela glória foi maior do que a da primeira. Porque da primeira casa a glória foi embora. Mas essa segunda casa, ela se tornou a própria glória de Deus. O próprio Deus agora, o tabernáculo de Deus, estava pronto. E a glória se manifestou. E não dá para comparar com aquela. Porque assim como por um homem veio o pecado, também por um homem veio a salvação. E essa salvação estava na segunda casa, que é Jesus de Nazaré. Ah, maravilha! Jesus, pastor José Carlos, só glória. Que coisa linda. Não, pra você ver, a gente está falando de uma coisa que não tem nada a ver, né? Mas vamos deixar Deus fazer, né? Deixa Deus falar. Aí, deixa Deus falar. Que maravilha, hein? Que maravilha. Planalto de Moab, essa região é bastante rochosa. No entanto, entrecortaram a vicinjantes pastagens. Localização ao leste do Rio Jordão e Mar Morto. Então nós temos aqui norte, né? Norte, sul, leste, oeste. Então, ao leste do Rio Jordão, próximo ao Mar Morto, mais ou menos por aqui, ó. Nós temos aqui o Mar Morto, né, que é o Mar Salgado, e temos aqui o Rio Jordão. Mais ou menos nessa região aqui. Prosseguindo até o rio Arnon. Então, nós temos aqui a figura do Planalto Ocidental e do Planalto Central. Na verdade, é o oriental e o ocidental, né? O central ali, no caso, ele está mais centralizado dentro da região ali entre o mar Mediterrâneo. Então, montes da Terra Santa. Então, nós temos os montes aí também, onde muitos acontecimentos se desenvolveram, se desenrolaram nesses montes. Né? Nós temos o Monte Sião. Inclusive, hoje em dia há, né, aquele grupo chamado sionista dos hebreus, ou dos descendentes de Abraão, né, que é o povo de Israel, conhecido como o movimento sionista, ou seja, o retorno à terra de Israel. É uma profecia, né, que está se cumprindo nos dias de hoje, com referência ao Monte Sião. Nós temos o Monte Moriá, que também houve neste monte aqui, né, grandes acontecimentos. Foi justamente aqui no Moriá, né, que o Senhor ele pediu Isaac, ou pediu a Abraão que levasse Isaac ao sacrifício, né? Monte Moriá. Nós temos o Monte das Oliveiras, muito conhecido também por todos, né, que é o monte onde Jesus ele passou muita parte do seu ministério, buscando a Deus em oração, descansando. Né? É muito triste, né, quando alguém diz que negócio de morte, Jesus não fazia isso. Não, os apóstolos não faziam, mas Jesus fazia demais, né? Jesus, quando queria orar, descansar, ele ia para o Monte das Oliveiras. Claro que hoje nós temos locais que nós possamos buscar, mas, né, tem, né? Deixa o povo buscar. Temos conhecido o Monte da Tentação, né, lá de Mateus 4, onde Jesus vai ser levado pelo Espírito. Interessante, não é o diabo que leva, não. É o Espírito de Deus que leva. Hein? E leva ele para ser afrontado pelo diabo. Hoje o crente passa uma provinha de nada, e meu Deus do céu. Sabendo que Deus está querendo provar a ele, o coração dele, até onde que ele tem coragem de ir, crendo que Deus vai dar para ele a vitória, né? Então o Espírito de Deus leva Jesus para esse lugar para ser o quê? Passar um dia de férias, começar o ministério dele só na bênção, não. Foi batizado nas águas do Rio Jordão
direto para aprovação. Oh, meu Deus, que coisa, hein? Temos aí o monte de Efraim, temos o monte de Hebral, o monte Gerizim. Este monte Gerizim é justamente aquele monte onde vai ser construído o templo dos samaritanos. Lembra lá da fonte de João capítulo 4, onde aquela mulher vai dizer para Jesus, olha, vocês dizem que é em Jerusalém o lugar de adorar, mas nossos pais adoraram neste monte. Então era no monte Gerizim, onde foi construído, né, um templo ali para os samaritanos buscarem o Senhor. Temos o monte Naftali, o monte Carmelo, né, onde também é um monte que vai se desenvolver ali, principalmente o mais conhecido, é onde vai ter o desafio de Elias, né? Onde Elias vai levar. Na verdade, eu penso comigo, na verdade, Elias não estava desafiando os profetas de Baal. Elias estava desafiando o povo de Deus. Era eles que eram os desafiados na monte ali, no monte Carmelo. Não foi os profetas de Baal, mas sim o povo de Deus, porque não estava acreditando mais. E a pergunta de Elias vai ser, até quando a Israel distinguirá em dois pensamentos? Se Baal é Deus, serviu. Se Deus é Deus, seguiu. Ele não levou os profetas de Baal, porque já sabia que os profetas de Baal não iam arrumar nada. Mas esse povo de Deus viu a glória de Deus, viu a manifestação da graça, do poder do Todo-Poderoso, e agora está sendo ludibriado pela conversa de Jezabel e Acabe, caindo no paganismo e deixando de crer no Deus verdadeiro para adorar um pedaço de pau, de pedra, né? O Deus Baal. Na verdade, Baal quer dizer marido. Então quer dizer, olha para você o trocadilho de palavra. A Bíblia diz, né? Deus chama a igreja, o povo dele, de minha esposa. E Baal significa marido. Eles adulteraram, cometeram um adultério espiritual quando abandonou Deus e foi para outro marido. Oh, meu Deus do céu! Hein? No Monte Carmelo, eles disse, vocês vão ficar cometendo adultério até quando? Vocês vão ficar no adultério contra Deus aí? Até quando vocês vão ficar nesse adultério aí? Oh, Jesus de Nazaré! Então nós temos que tomar cuidado. Tem hora que Deus vai levar nós para o Monte Carmelo. Tem muito crente aí precisando ir para o Carmelo. Não vai ser um Elias aqui não, mas o Espírito de Deus vai pegar muito crente e levar ele para o Monte Carmelo. Mostrar que Deus é Deus e mostrar que ele está adulterando. Não é um adultério, estou falando de adultério de mulher. Ele tem um outro ídolo no coração dele. Ele está servindo um outro marido. É um adultério espiritual. Porque a idolatria para Deus é considerada como adultério, pecado de adultério e feitiçaria. E está cheio de crente idolatrando pastor, idolatrando pregador, idolatrando cantor, idolatrando professor. Me perdoe dizer aí para você que está do outro lado aí, idolatrando ministério, denominação, mestres. Tudo que Deus colocou para o benefício. Olha para você ver, tudo que Deus colocou como benefício para a igreja está tornando em malefício. É como aquele povo no deserto que Deus falou, levanta Moisés, uma serpente na haste. E aquele que olhar para a serpente será curado da picada. Foi ali que foi descoberto o soro antiofídico. Que picada de serpente combate com veneno de serpente. A medicina descobriu isso aí, através desse texto, vendo que foi a serpente, olhava para a serpente e picava. Só que o que aconteceu quando o povo entrou na terra? Em vez de largar aquele imundiço do deserto, ela levou para a terra e começou a adorar aquela porcaria. Neustã, a serpente de metal. Então aquilo que foi benefício para eles no deserto se tornou malefício na terra prometida. Cometendo um adultério espiritual. Misericórdia, nem falei do monte ainda, já quebrou o pau aqui. O Monte Tabor, esse Monte Tabor, é aquele monte lá de Juízes, capítulo, se não me falha memória, 4, onde Débora, né? Débora, juntamente com Baraque, eles vão sair
ao encontro do exército inimigo de Cícera, que será vencido com seus carros de ferro, né? 900 carros de ferro. Então vai desenrolar-se nesse Monte Tabor. Nós temos o Monte Gilboa, o Monte Rataim, o Monte Horebe ou o Monte Sinai, que é o... Tem gente que diz que Horebe significa monte de Deus. Na verdade, o monte se tornou nome de Deus como uma figura de linguagem, porque na verdade Horebe significa seco. Horeb, não é Horeb, não termina com beit, não é? Escreve assim, ó. Horeb. Horeb. É Horeb. Escreve assim, Horeb. Não é Horeb. Não é com beit. Não termina com beit. Termina com veit. É Horeb. E Horeb significa seco. Seco. E quando eles estão no Horeb, é justamente no Monte Horeb. Oh, meu Deus. Eu vou falar. Eu vou fazer um negócio. Vai ter que maravilha. Olha pra você ver. Deus tira o povo. Certo? Atravessa eles no Mar Vermelho. Leva o povo. Lá próximo ao Monte Horebe. Só que no Monte Horebe eles caminharam, certo? Eles vieram caminhando. Deserto. Caminhando. Passou pelo mar, veio caminhando. Aí, chega próximo ao Monte Horebe. Deus quer falar com o povo. Deus quer dar para o povo os mandamentos, falar direto com eles. Só que quando Deus desce Horebe, e aqui nessa região, no pico do Monte Horebe e do Monte Sinai, que é o mesmo, é um pico que dá granito. E o granito lá está queimado. Eu falei isso aqui, não sei se eu falei isso aqui na aula passada, que quando você vai na região próxima a Horebe, você olha de longe, os montes que estão no planalto dessa localidade, acima, eles estão todos. Você vê assim alguns mais claros. Mas quando você olha para o pico do Horebe, está preto. Está preto. Por que preto? Porque quando Deus desce, está lá no texto, quando Deus desce numa nuvem. Deus desce numa nuvem com relâmpagos e trovões e fogo. E fogo. Deus desce e fala, Moisés, manda o povo subir que eu vou falar com o povo. O povo se preparou para subir, mas só que quando chegou aqui, que o povo começou a ver os trovão, aquela nuvem densa, fogo, e a voz saía como trompeta. Aí o povo ficou apavorado, não Moisés, não fala em Deus conosco, porque senão nós vamos morrer. Tem gente que acha que a palavra de Deus vai matar ele. Mistério. Olha o mistério. A Bíblia diz, João Batista, quando estava no Jordão, batizando, ele falou assim, olha, eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim vos batizará com Espírito Santo e fogo. A Bíblia diz que o povo de Israel foi batizado por Moisés no mar. Batismo nas águas. Só que aqui Deus queria batizar com fogo. E eles não quiseram batismo com fogo. Por isso que João completou, ele vai batizar eu batizo com água para arrependimento, ele vai batizar com o Espírito Santo e fogo. João simboliza o Mar Vermelho. Jesus, agora que vai vir o batismo com fogo, eles rejeitaram. Não, Moisés, fala Deus contigo e se tu falar conosco, que se Deus falar que nós vamos morrer. O que Deus faz? E eles demoram aqui 11 dias. Moisés, já tem demorado demais neste lugar, leva o povo. Horebe significa o quê? Seco. Horebe, seco. Deus tira do lugar seco e leva para um extenso
geografia. É um extenso deserto. Só que o que Deus vai fazer no deserto? Deus quer cumprir o que João falou, para ver se condiz. Quando chega no deserto, Deus diz: Moisés, constrói tabernáculo, Moisés. Constrói tabernáculo, Moisés. Para que Deus? Eu vou andar como fogo no meio desse povo. Eu vou tabernacular. Eu estarei no meio. Eles não quiseram subir, então eu desço a eles. O fogo sai de lá e vem para cá. Quando Moisés entra, Deus tabernaculou com o seu povo. O fogo está aí, ó. Olha o que passou por cima do povo aqui, ó. Fogo, a nuvem de fogo, relâmpago, glória. Saiu do monte e foi para o tabernáculo. E esse fogo aqui agora não sai mais do meio do povo. Então eles foram batizados com água e fogo. João Batista, Jesus. É, glória! Esse é o tabernáculo de Deus entre os homens. Olha o tabernáculo de Deus entre os homens, em Jesus de Nazaré. Oh, glória! Aí está o Monte Horebe. Importância desse monte. E Deus está querendo dar fogo para o povo não quer subir aqui, irmãos. Não é sinal de se vai descer. Subir aqui é ser transformado, como disse o apóstolo Paulo. Transformado em quê? De quê? De glória em glória. Isso é subir. Quanto mais eu subo, como é que eu subo? Descendo. Eu subo descendo. Eu subo descendo. A palavra bênção, bênção, bênção. Oh, meu Deus, tem nada a ver. Deixa Deus, né? Deixa, né? A palavra bênção. E varer. A palavra ivarer significa bênção. Ou, porque vem da raiz. Vem da raiz. Da raiz. Brahá. Bênção. Esta é a raiz, ó. Esta é a raiz agora. Ivarer. Bênção. Mas sabe o que significa ivarer? Joelho. Se eu quero bênção. Se eu quero bênção. Se eu quero glória. Se eu quero poder. Se eu quero subir. Eu tenho que ir para o joelho. Eu tenho que ir para o joelho, meu filho. Que a bênção de Deus vai para o joelho. Quer a presença? Quer o fogo? Sobe. Como, irmão? Põe a escada e não, irmão. Sobe em cima do seu joelho. Vai para a oração. Vai para a busca, vai para a entrega. Porque orar é ajoelhar é bênção. Oração é bênção. Você quer uma pessoa mais abençoada que uma pessoa que ora? Pode estar desempregado, não ter comida, não ter carro, não ter nada. Mas se ele ora, a bênção está sobre ele. Ah, glória a Deus.
Jesus de Nazaré. Aí a presença de Jesus aí, ó. A presença de Jesus está conosco, irmão Carlos. Está conosco. Passei, tira de um lugar seco e leva para um deserto. Só que a diferença de ser seco aqui é porque ele não quis molhar debaixo da glória. Mas aqui não vai ter jeito. Aqui ele vai passar por cima. Ali ele vai batizar com fogo. Ali ele vai manifestar a glória. Oh, aleluia! Bendito seja o nome do Todo-Poderoso. Vamos ver se dá para falar um pouquinho de um monte ali, que esses minutinhos aí, ó. Vamos ler. Vamos ler. Se vimos alguma coisa, a gente sai falando, pronto. E aqui a visão dos montes. Aí ficou bem ruim. Deixa eu apagar aqui, não vai dar para ver não, porque... não dá para ver não, mas os montes estão aqui, ó. E tudo é os montes. Essa região aqui é a região montanhosa. O monte mais alto qual é? Qual que é o monte mais alto que nós falamos? Que simboliza também a presença de Jesus? Jesus? Monte Hermon. É o Monte Hermon. Esse aqui é o Monte Hermon. Então nós temos aí os montes aí, ó. Aqui não. Monte da Terra Santa. O que é um monte? Recorramos à definição de John Davis. Elevação natural da Terra. Aplica-se geralmente a uma eminência mais ou menos saliente, menor do que a montanha e maior do que o outeiro. Este nome tem valor relativo, às vezes a mesma elevação é designada em alguns lugares por monte e em outros por montanha. Monte é a tradução do hebraico gibar e do grego bonus. E aí, os montes, aqui são os montes, localização dos montes, tá? E o Hermon lá em cima. Aqui é mais uma cadeia de montanhas. Monte da Palestina, Monte de Judá. O Monte de Judá localiza-se ao sul do Monte de Efraim. Nós temos aqui Efraim aqui. Efraim, se é Monte de Judá, ele está mais ou menos nessa circunferência ali, circunvizinhança ali. Efraim constitui-se uma série de elevações, entre as quais há herborosos vales, ou seja, tem muita vegetação, né? Por onde correm riachos que desaguam nos mares Morto e Mediterrâneo, desaguam no Mar Morto e Mediterrâneo, os ribeiros do Hermon, né? do Hermon, do Monte de Judá. Eis o mais notório Monte de Judá: Sião, Moriá, Oliveiras e o da Tentação. São os montes mais conhecidos aí na Bíblia. Monte Sião, localizado na parte leste de Jerusalém. O Monte Sião ergue-se ali soberano e altivo, com aproximadamente 800 metros de altura ao nível do Mediterrâneo. É a mais alta montanha da cidade santa, isso é de Jerusalém. E designa-o desta forma o profeta Joel: e vós sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que habito em Sião, o monte da minha santidade, e Jerusalém será santidade, estranhos não passarão mais por ela. Jeremias capítulo 3. Jeremias 3,17. Tá vendo? Então, Sião é o monte da minha santidade. Joel 3,17. Ele está dizendo que estranhos nenhum passarão por ela. Mas como assim nenhum passarão por ela? Não é estranho de não passar estrangeiro, porque na verdade a igreja ela está imbuída dentro dessa bênção, porque isso aqui é algo, isso aqui é uma profecia que vai se cumprir no futuro, né? Vai se cumprir no futuro. Até nós já falamos aqui do movimento sionista, né? Então a cidade santa, no milênio, ela vai descer e haverá um milênio. Então, concernente a estranhos, mas no concernente a pessoas que não têm essa graça de Deus de participar das bênçãos do Monte Sião.
O Monte Sião era habitado pelos jebuseus. Davi, entretanto, ao assumir o controle político e militar de Israel, resolveu desalojá-lo. A partir de então, aquela singular elevação passou a ser a capital do reino de Israel, Monte Sião. Em virtude de sua posição privilegiada, era uma fortaleza natural para a cidade de Jerusalém. Mais tarde, ordenou Davi fosse levada a Arca da Aliança a Sião. Por causa disso, o monte passou a ser considerado santo pelos hebreus. Décadas mais tarde, com remoção da sagrada urna do Santo Templo, Sião passou a designar também a área compreendida pela casa do Senhor, né? Nos tempos modernos foi criado um movimento visando a criação do Estado de Israel, cujo nome é sionismo. Nós explicamos isso aí também. Essa designação reflete bem o amor dos judeus por sua terra. A Igreja de Cristo é considerada a Sião celestial, repleta de justiça e habitada por homens, mulheres e crianças, fazendo uma visão profética, comprados pelo sangue do Cordeiro, que é Jesus de Nazaré. Monte Moriá. Monte Moriá é sinônimo de sacrifício e abnegação, porque